Qual a relação mais difícil de superar? O primeiro amor? O relacionamento de longa duração? Ou ainda aquele ficante que você teve, mas que não deu em nada? Meu nome é Isabela Gutierrez, eu sou psicóloga formada no Mackenzie. Eu tenho especialização em casal e família, experiência na área em relacionamento abusivo e hoje a gente vai falar sobre término de relacionamento. Fica até o final, porque no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como você pode superar esse fim. Para a gente entender como superar um fim de um relacionamento, é importante a gente entender como funciona isso na nossa mente, no nosso cérebro. Primeiro de tudo, a gente está falando de luto. O luto não é só a morte de uma pessoa. O luto pode ser a morte de uma ideia que você teve, de vários sonhos, projetos, da identidade enquanto casal também pode ser um luto. Então, como Caruso disse, e disse muito bem, quando se trata do fim de uma relação, o outro morre em vida dentro de mim e eu morro na consciência dele. Então, trabalhar o luto nessa fase é de suma importância. Você já deve ter ouvido falar das fases do luto: negação, racionalização, barganha, depressão, enfim. Só que esses sentimentos, essas fases, você pode experimentar no mesmo dia. Não é uma coisa linear. E não só isso, você pode sentir também culpa, ansiedade, depressão, estresse. A gente também pode ter sintomas, dores físicas. Então a gente tem ânsia de vômito, dor no peito, dificuldade em respirar. É muito mais complexo do que a gente imagina. A Ellen Fisher fez uma pesquisa muito legal, muito interessante. Ela comparou o amor e a paixão como se você tivesse viciado em droga. Ela percebeu que o mesmo mecanismo acontecia quando você usava anfetamina, acontecia também uma pessoa apaixonada. Então aumentava a dopamina, diminuía a serotonina, tudo isso colaborando para a pessoa ficar obcecada na outra, colaborando para a pessoa ficar muito mais animada, muito mais assim hiperativa, alegre, eufórica, com dificuldade de dormir. Mas da mesma forma, quando se tira essa substância, ou seja, quando se perde o amor, esse amor que traz todas essas substâncias, ela pode sentir a mesma coisa de uma pessoa em abstinência. Pensando na pergunta que foi colocada no início do vídeo, qual relacionamento então é muito difícil de superar? O primeiro amor, uma relação a longo prazo ou aquele ficante que não deu em nada? Todos eles têm a sua importância. O primeiro amor, ele pode ser muito difícil porque, como diz, é o primeiro amor. É a primeira fase nossa, a gente pode sentir isso criança, adolescente. Então, nossos recursos emocionais para lidar com a perda, para lidar com a rejeição, às vezes é muito pequenininho, muito difícil. Já expliquei em outros vídeos o que é recurso emocional, dá uma olhadinha depois. Mas, a grosso modo, é você ter ferramentas emocionais para poder superar esse término. Então, o primeiro amor pode ser difícil por conta disso. Eu vejo assim que muitos, quando estão num relacionamento de longa duração, principalmente os que decidiram sair, eles já elaboraram esse luto enquanto a relação estava acontecendo. Mas de fato é muito difícil porque entra a questão de rotina e a mudança para você sair do relacionamento ao longo prazo pode trazer muito medo, pode trazer muita ansiedade, angústia. Nossa, o que será da minha vida sem essa pessoa?
Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Faz tempo que eu experimentei uma vida sem ela. Por último, sobre o ficante que não deu em nada, é muito difícil superar porque a gente está falando de idealização. Então a gente não teve o dia a dia, essa rotina que eu trouxe no relacionamento a longo prazo não existiu com o meu ficante. Então às vezes eu nem sei o defeito dele, às vezes eu nem sei coisas assim que eu posso usar para conseguir superar. Porque, por exemplo, a fase da raiva é muito importante. Então, se a pessoa fica muito idealizada, fica muito ali no mundo das ideias e nada real, daí fica muito mais difícil de você colocar o pé no chão. O segredo mesmo é você começar a perceber, opa, será que essa pessoa realmente existiu ou fui eu quem coloquei ela num pedestal? Porque ninguém é perfeito. Agora, como prometido, como superar alguém? Eu vou trazer algumas dicas, não tem receita de bolo, mas pensando no que eu disse sobre questões cerebrais, por exemplo, falta de dopamina, aumento da serotonina, ou ainda estresse, ansiedade, depressão, tudo isso, o exercício físico tem um papel fundamental. Não só o exercício físico, mas a alimentação, a terapia. Então vai te ajudar muito no sentido de regulação hormonal. Para lidar com esse excesso de sentimentos contraditórios muitas vezes, eu te amo, eu te odeio, foi culpa sua, não foi culpa minha, eu me odeio, eu que fui a culpada, não ele que foi o culpado. Um diário pode ser muito interessante, porque você coloca no papel e organiza seus sentimentos, seus pensamentos. A música também é uma maneira de você extravasar isso que você está sentindo. Fazer uma playlist de término de relacionamento, eu acho uma ideia muito legal. Inclusive, eu mesma fiz para as minhas pacientes. Se você quiser, eu posso deixar o link aqui embaixo. Estar com pessoas que você ama, que você confia, dá um abraço, dá risada. Isso pode ajudar pra caramba nessa solidão, nesse vazio que você tá sentindo. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou, dá dislike. Comenta se você tiver outra dica que possa agregar, que possa ajudar. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.